Pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Muito obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria imensa poder receber todos vocês aqui. Eu tenho certeza das bênçãos divinas que descem sobre cada um de nós, recheando nosso coração de paz, de alegria, de boa vontade. Todos nós que aqui estamos, com certeza viemos aqui em busca de esclarecimento que nos fortaleça na nossa caminhada, que dê sentido aos nossos dias, aos desafios que nós enfrentamos e que principalmente nos faça sentir a mão divina nos amparando em todos os problemas. Por isto, nós não pedimos por nós, mas pedimos pelos nossos irmãos que se sentem deserdados da providência divina e estão aí jogados, vítimas dos maus instintos, vítimas dos vícios, vítima da sociedade, porque assim eles se colocam, porque não se sentem importantes, como cada um de nós aqui sabe que é, porque todos nós somos filhos de Deus, iguais perante a divindade. As oportunidades que nos chegam vai variar de acordo com a necessidade de aprendizado de cada um. Que saibamos aproveitar essas oportunidades e que nunca nos afastemos das bênçãos divinas. E isso nós só vamos conhecer quando trabalharmos o bem em nosso coração, a paz em nossos pensamentos, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 141, cujo título é O Escudo, e que está em Paulo, na Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema O Escudo, é com muita alegria que convidamos agora o nosso amigo Tiago Pimenta, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Tiago. Boa noite, todos bem? Pessoal, antes de mais nada, agradecer mais uma vez, de estar aqui na casa. É um prazer imenso poder compartilhar com vocês essa reflexão que eu preparei. É interessante que, quando eu me propus a trazer essas reflexões, a poder compartilhar, confesso para vocês que foi muito no intuito de me colocar uma responsabilidade para que eu estudasse mais. E realmente é uma oportunidade mesmo, porque acho que, visto o compromisso de tanta responsabilidade, um compromisso de muita responsabilidade, a gente via até que o púlpito falar do Evangelho do Cristo em nome de uma doutrina tão bonita e tão séria,
a gente sempre tem que lembrar que não é uma doutrina que ela está contida num livro em páginas, mas o Espiritismo ele está na natureza. Então é muito importante, né, o que a gente vem compartilhar sobre uma análise muito fiel aí à doutrina, aos princípios da doutrina. E como o embasamento aqui da nossa reflexão é sugerido, a gente vai falar hoje sobre o capítulo 141, né, o escudo. Esse capítulo é interessante porque em vários pontos, né, vários não, mas em alguns pontos do livro Vinha de Luz, ele faz uma referência à luta, né? Tem o escudo, tem o capítulo O Capacete, que é o 140, tem o 125, se não me engano, que é Armai-vos, que inclusive fui eu, foi uma coincidência legal. Armai-vos, né? Então, a gente se armar para a batalha mesmo. E nesse capítulo, algo que é muito, o tema, né, do capítulo é a fé, que eu achei muito bacana, é um tema que eu gosto bastante. Tem inclusive uma passagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, que eu gosto muito, eu queria compartilhar ela aqui com vocês. Mas antes, eu queria falar um pouquinho da etimologia da palavra fé. É interessante, né, o sentido da palavra, como que ela surgiu, as origens, né, dessa palavra. E, de acordo com essa etimologia, a palavra fé tem origem no grego, pistia, que indica a noção de acreditar. É interessante isso aqui. E no latim, fides, que remete a uma atitude de fidelidade. É muito legal isso, né? Ou seja, porque a gente, às vezes, pode ser induzido a um erro que fé está restrito somente no acreditar. Mas é muito plausível da gente acreditar em algo e não ser fiel a isso, não é verdade? Eu acredito, por exemplo, que um carro de uma marca X é muito bom, mas eu não sou fiel a ele, eu não vou comprar sempre aquele carro, eu posso comprar outro carro. Não é verdade? Uma analogia muito simples aqui, mas a questão da fidelidade eu achei muito interessante, por isso que eu quis compartilhar essa origem da palavra aqui com vocês. Então, voltando aqui para o trechinho que eu trouxe lá do Evangelho, está lá no capítulo 19, eu vou ler ele, que ele é bem curtinho, se vocês me dão licença. É o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou, ele Jesus, né? Um homem se lhe aproximou, e lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula, depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Olha que pergunta. Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E, tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são, ficou curado, né? Os discípulos, então, vieram a ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, lhe questionaram, né? Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Eu imagino que esse questionamento seja porque, em algum momento, os discípulos também curavam, né? Quando eles saíram, né, para fortalecer as igrejas, né, para iniciar as igrejas entre os povos ali, eles também exerciam curas, mas esse menino em si, eles não conseguiram. Então eles perguntaram, e Jesus lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, parece um alpistezinho, né? Direis a esta montanha: transporte daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Olha o poder que a fé tem, né?
A gente pode curar pessoas, a gente pode se curar, não é verdade? Então, esse escudo que Paulo propõe lá na carta aos Efésios, né? Eu entendo que ele aqui está num contexto, a princípio, somente de se defender, né? Desses dardos, né? Inflamados aí, que são disparados contra nós a todo momento. Mas, para a gente entrar aí nessa análise, nessa reflexão, eu vou trazer aqui o primeiro parágrafo lá do capítulo, para a gente poder dar sequência, que diz o seguinte: ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. O que eu achei de interessante aqui nesse primeiro capítulo, eu queria mencionar. Ninguém se decide à luta. Que luta que é essa? Não é verdade? Se a gente parar para pensar, que aqui mesmo fala, não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Não é luta com arma propriamente dito, aqui é num sentido figurado, embora a nossa proposta, né, encarnatória, ela de fato é uma luta. Ninguém vem no mundo a passeio. Todos nós compartilhamos aqui uma missão, né, como encarnados. Temos todos aqui um propósito a ser perseguido, né, ser executado. O objetivo é que tenhamos êxito, todos nós, nesses propósitos aí determinados. E eu gostaria de mencionar, diante desse primeiro parágrafo aqui ainda, que quando a gente não sabe que luta é essa, quando a gente tem dificuldade, né, de analisar o nosso cotidiano e ter a sabedoria ali, ter talvez até a humildade mesmo de entender o que dentro desse cotidiano de fato é uma luta ou não é. Eu entendo que muitos de nós ainda, a humanidade como um todo, falo por mim principalmente, a gente se distrai com muita facilidade, né? A gente no dia a dia, a gente perde oportunidades muito sutis, inclusive, de vencer pequenas batalhas, né? Sejam elas no trânsito, no trabalho, na família, né? Porque diante dessa distração, a gente deixa, infelizmente, de pensar como espíritos. Se eu for refletir e pensar, tentar calcular o número de vezes durante o dia que eu me coloco diante de cada situação, né, uma situação que seja um dardo atirado contra mim, eu vou pôr entre aspas, porque esses dados, né, ninguém sofre uma injustiça, já não é injustiçado, ninguém é atacado, né, sem uma causa, nada é acaso, não é verdade? Então, eu me pego aqui a pensar e penso, qual situação hoje que eu tive um dardo desse lançado contra mim, que eu me coloquei como um espírito? Se eu fizer uma reflexão aqui hoje, eu não lembro de nenhuma. Como um espírito imortal. Vou fazer vou devolver essa pergunta para vocês. Pensem no íntimo aí de vocês. Em algum momento hoje, alguém se colocou nessa situação? Como um espírito imortal, como um espírito em aprendizado. Quando eu falei de oportunidades sutis, né? Hoje mesmo eu perdi a paciência no trânsito ali, fui fechado ali. E a minha reação foi instintiva. Que desespero e querendo xingar. E eu não pensei isso, nossa, eu tive a oportunidade aqui de ser gentil, de dar um sorriso, até porque não aconteceu nada, né? Foi só um susto. Eu perdi a oportunidade de dar um sorriso para o motorista, ou para a motorista, não consegui identificar, e talvez tornar o dia dela até um pouco mais leve, né? Eu já comentei isso em outras ocasiões. A gente, às vezes, numa oportunidade dessa, a gente pode tornar o dia de uma pessoa tão melhor, mas tão melhor. Por quê? Com um sorriso, às vezes a pessoa ia me devolver um sorriso ali, em questão de milissegundos, ela ia tocar o caminho dela e tudo bem. Mas aquela boa vibração de um sorriso, você receber um sorriso no cotidiano de alguém que você cruza na rua, é tão satisfatório, né? Eu me lembro, quando criança, que eu achava interessante, às vezes eu via pessoas mais velhas, e elas cumprimentavam a gente na rua, e eu ficava assim, nossa, o que está acontecendo? Essa pessoa nem me conhece, me deu um bom dia.
Na verdade, isso foi se perdendo com o tempo, mas ainda assim existe muito disso. Né? A gente encontrar com uma pessoa no dia a dia e receber um sorriso. E ao contrário, né? Então a pessoa leva aquele sorriso embora, que legal, então manteve ali dentro do cotidiano um momento ali equilibrado, mas ao contrário, se numa hora dessa um xingamento, uma reação, né? Uma reação do instinto que a gente tem, né? De não usar esse escudo, a gente deixa o nosso íntimo se manifestar, o nosso íntimo inclusive egoísta, porque eu pensei só em mim, na hora que eu tive essa reação. Mas poderia surgir ali o início de uma discussão, né? A gente vê vídeos aí, inclusive, né, na internet, o pessoal discute no trânsito, um persegue o outro, bate o carro de propósito no outro, assim. Olha o risco que isso que é assumido numa condição dessa, né? Que energia, que vibração tão ruim. Pensa essa pessoa indo embora e pôr na cabeça um travesseiro. Não é verdade? E são dessas oportunidades. Porque eu estou dando um exemplo aqui, talvez um pouco mais extremo, né, de chegar a lançar o veículo contra o outro, mas no dia a dia a gente acaba, né, escorregando nessas cascas de bananas aí, no trabalho, né, na família. Uma palavra ali que talvez você lança ela com um pouco mais de falta de paciência, você poderia ter devolvido ali um gesto de gentileza, que você ia manter a coisa numa vibração ali bem mais positiva, né? Então é desse tipo de batalha que a gente está falando, até as mais complexas, né? Que sabemos aqui que todos nós temos uma cruz, né? E caso ela pesada for, Cristo estará conosco, como diz a música aqui tão bonita. Mas diante dessa distração, eu queria trazer também um pedacinho aqui da carta aos Efésios, que Paulo escreveu, está lá no capítulo 4, que ele diz o seguinte: por que eu quis trazer essa questão dessa distração? Que a partir do momento que a gente começa a ver isso, que a gente começa a entender, que a gente começa a se conhecer, saber o que nos incomoda, saber o que está em nós, essas reações, né? Essas reações mais instintivas, a gente começa a ter uma oportunidade de abrir mão dessas reações, ir para um caminho mais confortável, sim, uma vibração mais positiva, uma coisa mais amável, né? Que é a seguinte passagem, está lá no versículo 22, capítulo 4, carta aos Efésios. Despojando-vos, segundo a antiga expressão do homem velho, que se corrompe com seus anseios errôneos, renovai, pois, em espírito em vossa mente, e revesti-vos do homem novo, que segundo Deus foi criado para a justiça e verdadeira santidade. Por que eu trouxe essa passagem aqui? Porque às vezes eu fico trazendo tantos exemplos, né? Pô, o Tiago fica falando de bater carro e tal, de xingar as pessoas. Tá, isso acontece, né, com todos nós. Em algum momento a gente acaba perdendo um pouco a paciência. Mas a gente tem que entender que isso, gente, não é castigo, né? Isso ainda eu vejo nas conversas ainda que eu tenho. Muitas pessoas sabem que eu sou espírita e me perguntam no cotidiano, pessoas do trabalho, enfim: Tiago, aconteceu isso lá em casa. Eu acho que é castigo de Deus. Não é castigo, Deus não castiga, não existe, não é que Deus é amor. A definição de João é maravilhosa. Deus é amor. Gente, eu vou trazer um exemplo aqui, que eu só imaginei, tá? Vamos pensar eu vou falar um pouco de família aqui também um pouquinho à frente, mas eu vou adiantar um pouquinho essa análise aí da questão da família. Se a gente parar para pensar, o tanto que Deus é amor, o tanto que a gente está aqui para aprender, o tanto de oportunidade de aprendizado que a gente tem, a gente poderia aplicar na seguinte situação. Sabemos que as famílias, na sua formação, existem nelas ali integrantes que são desafetos do passado, né? A misericórdia divina é tão maravilhosa que ela coloca um desafeto do passado na mesma família que a gente, né, na nossa família, nos banha de amor e misericórdia com o véu do esquecimento,
não trazemos lembranças, né, das encarnações passadas. E dentro do laço familiar, impera o amor pelo parente. Então você tem ali, isso é muito bonito. Você tem na sua família um desafeto com que você teve um desajuste no passado, e Deus te dá uma oportunidade de você amá-lo e reajustar esse desajuste que houve no passado com amor, com dedicação, com a palavra amiga, sem perder a paciência que eu citei aqui no início. Segura a onda. Às vezes uma pessoa da família vem falar algo que você está em total dissonância, né? Você está pensando em outra coisa, às vezes está com um problema no trabalho, que a pessoa vem falar com você, a pia está cheia de vasilha ali, você não vai me ajudar. Que pia? Estou cheio de problema. Oportunidade é na pequena coisa. Pia. Pensa um pouquinho. Gente, o tal do contar de 1 até 10 é maravilhoso. Ele funciona mesmo. Dá tempo de baixar a emoção. Aqui Paulo fala de emoção aqui nesse capítulo, de sentimento, né? Então, são nessas oportunidades, e isso é maravilhoso. Você ter essa oportunidade de por amor, de na gentileza, no cotidiano, você alinhar desajustes aí do passado. Então, eu não vejo castigo nisso, de forma alguma. Eu vejo amor e misericórdia divina e justiça o tempo todo. Falar com vocês que amanhã eu vou ter essa reação com minha esposa, talvez não seja em todas as ocasiões. Mas o nosso propósito é esse. É estudar, é refletir, é treinar, né? Eu já vi, inclusive, existe uma linha que fala sobre oração, né? Que se Deus é onisciente, onipotente, por que a gente ora se Deus sabe da nossa necessidade? É interessante, né? É quase que paradoxal, né? E eu ouvi uma explicação que ela me convenceu. Segundo a explicação que eu ouvi, a gente ora porque na oração a gente vai praticar, a gente vai treinar a reconexão com Deus. Essa conexão que a gente se perdeu ao longo dos milênios, né? A humanidade foi se perdendo, o egoísmo exacerbado acabou nos afastando dessa boa conduta. Então, quando a gente faz uma oração, a gente pede, a gente está treinando essa conexão. Por isso que o orar e vigiar tem que ser permanente, para a gente manter essa conexão o tempo todo. Como que a gente se conecta? Usando essas armas, né? A espada, inclusive, que está na carta aos Hebreus, salvo engano, Jesus fala sobre a espada, Paulo fala sobre a palavra que é a espada, que é a palavra, que é o Evangelho. São recursos que a gente tem e deve usar o tempo todo, né? Retornando aqui para o capítulo, tomemos para exemplificar as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos e imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos do campo, a fábrica pede maquinaria adequada. Eu trouxe um detalhe aqui em relação a esse parágrafo, que eu adoro, que é muito interessante, que é algo que já me despertou muita curiosidade. Aqui, Emmanuel, né, tratando essa passagem aí de Paulo, ele fala sobre instituições ali, né, na agricultura, na indústria, nas fábricas, né, todas elas conectadas ao trabalho. E eu já tive muita curiosidade sobre o tema trabalho, muito mesmo. Por quê? O que é trabalho? No Evangelho, né, nas passagens, na literatura espírita, se fala muito sobre trabalho, muito mesmo. E eu ficava assim, trabalho. A gente, né, normalmente, né, um emprego tem 8 horas diárias de trabalho. Mas é um trabalho remunerado. Eu estou indo lá de boa vontade fazer, eu estou indo só por necessidade absoluta, extrema, ali de adquirir recursos para sobrevivência. Isso é um trabalho que está falando lá na doutrina? Isso me instigava. Então vamos falar, né, de caridade. Falar de caridade é um pouquinho complexo, tem que pisar em ovos para falar de caridade. Caridade, esse trabalho, então, na caridade é se doar, é doar algo, um bem material, é doar seu tempo, é se dedicar. O que vem a ser? Então eu trouxe aqui uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, que é a 676. E ela diz o seguinte, muito conectado nessas instituições aqui do exemplo lá do texto, tá?
Por que o trabalho se impõe ao homem? Né? Ele é imposto. A gente, para sobreviver na nossa cultura, né? No nosso nível de evolução como humanidade, a gente precisa desse trabalho. E a resposta é a seguinte: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação, olha que legal, é expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Na literatura espírita, inclusive, tem uma definição do que é trabalho que responde o seguinte, que diz o seguinte: que tudo que a gente faz que é útil é trabalho. Exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu já usei em outras reflexões. Chuva, água parada, mosquito da dengue. Esse trabalho, tá, gente? Esse trabalho que é um dos integrantes dessa batalha, ir lá e tirar aquela aguinha parada lá no quintal é trabalho, ele é útil. A gente está trabalhando. E se parar para pensar, é pelo bem, até comum. Porque aqui mosquitinho pode ir lá no vizinho, né? E trazer outras doenças, inclusive, além da dengue, outras até com maior gravidade, né? Embora dengue, eu achava que o pessoal exagerava, eu peguei dengue, eu fiquei de cama uma semana. É dolorido, é complexo, né? E perigoso também. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu trouxe todo esse contexto de trabalho, de trânsito, etc.? Porque, diante dessa distração da humanidade, é comum, infelizmente, muitos de nós entendermos que a fé, que é esse escudo, é algo que a gente exercita, que a gente lança a mão dela somente nesses momentos como agora. Ah, eu vou lá tratar da minha fé, eu vou lá cultivar a minha fé, eu vou lá na casa espírita. Como eu disse aqui no início, o Espiritismo ele não está contido nas páginas aqui dos livros da codificação. O Espiritismo está na natureza. Né? E nós, como integrantes dessa mesma natureza, a gente tem oportunidade de trabalhar, né? De utilizar dessa fé e sermos dignos dela a todo momento. O texto, inclusive, dá andamento com as seguintes palavras: na batalha de cada um é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Esse parágrafo aqui dá para a gente fazer um seminário aqui. A gente pode ficar umas 3 semanas falando disso. Não é verdade? Indispensável a preparação de sentimentos. Indispensável. Quando eu falo de caridade, eu lembrei aqui inclusive de algo sobre Madre Teresa de Calcutá, quando ela estava bem debilitada, né, de acordo ali com o avanço do corpo físico, né, com a idade. Ela deu um testemunho que como ela não conseguia realizar tantas atividades, ela se esforçava para pensar positivo, para ter bons sentimentos. Ela entendia que ela, com boas vibrações, ela teria um alcance onde ela conseguiria exercitar a caridade, sendo ali um ponto de boas energias. E se a gente parar para pensar, é algo muito sutil, né? Porque na nossa batalha, no dia a dia, uma das primeiras coisas que a gente se perde é no sentimento. Falo por mim. Às vezes a gente, numa questão dessa no trânsito, muitas das vezes a gente até consegue segurar a onda ali um pouquinho e lançar um palavrão.
Mas no sentimento ali, o engasgozinho, né? Dá um aperto assim na boca do estômago, e o pensamento vem aqui a vontadezinha de xingar o colega lá do trânsito. Isso, infelizmente, ainda vem bastante. Mas, além desses sentimentos, que eu entendo que seria o principal, não obstante disso, eu entendo de ser o motivo de ser a primeira colocação aqui do parágrafo, porque no sentimento é onde nasce, né, essas reações. Requer-se intenso trabalho de semeadura. Opa, semeadura. Que legal. Eu estava falando aqui da misericórdia divina, quando coloca um ente querido na nossa família, e diante de toda a misericórdia divina, o véu do esquecimento não nos permite associá-los com desafetos do passado. Não é verdade? Eu entendo que se a gente focar muito nesse tipo de identificação, quem será que eu fui, quem será que foi, quem é, quem que foi, o que é que essa pessoa... Eu entendo que a gente, às vezes, corre um risco de perder um tempo muito valioso. Porque, independente de quem seja, se for um reajuste, né? Se for talvez um propósito que a gente tem até de um auxílio dessa pessoa ou dessa pessoa para conosco, né? Porque quando a gente fala de caridade, a gente pensa só quando a gente ajuda as pessoas, né? É complexo a gente se colocar na posição de ser ajudado, não é verdade? Vamos falar de caridade aqui, eu doei tal coisa. Ninguém fala assim, eu recebi. Não, isso é um pouco incomum, né? Por quê? Talvez porque a caridade ainda não é algo tão latente, né? Algo que a gente consiga trazer tanto para o nosso cotidiano, pelo menos no sentido de receber também. Né? Infelizmente, sabemos, diante do Livro dos Espíritos, que a maior chaga da humanidade é o egoísmo, né? Onde está contido ali toda a vaidade e orgulho. Então, talvez, devido a esse orgulho, a gente ainda não tem condição de tratar a caridade com essa sutileza, de receber, de doar, num sentimento, num trabalho, como eu disse. Mas na semeadura, voltando aqui aonde eu queria pegar, esse gancho da semeadura, independente de saber disso, né, que eu entendo que a gente pode até perder um tempo precioso, como eu disse, a oportunidade é gigante de quê? De plantar uma semente. Não é verdade? Que semente que é essa? Eu vou fazer o bem por aquela pessoa. Eu quero ensinar para ela, eu quero fazer algo. Não, não é isso. A gente não convence ninguém. Isso não existe. O que é bom para mim nem sempre é bom para o outro. Cada um tem uma ótica da realidade. E ela tem que ser respeitada. Mas eu entendo que uma semente que a gente pode plantar todo dia é a da tolerância, né? É de ouvir sem julgar, inclusive. Escuta a pessoa. A gente não tem que concordar. Não tem que concordar, mas ouvir com boa vontade, né? Tá ali do lado, deixar a pessoa falar. Você pode ter certeza que isso por si só já vai tirar dessa pessoa, às vezes, um peso. Essa pessoa pode estar se sufocando ali, né? Nos sentimentos, nos pensamentos. E você, se você tiver um pouco de boa vontade, eu tenho certeza que essa sintonia, aquela pessoa, ela esvaziando a cabeça dela, ela desabafando, né? Trocando aquela ideia, você recebendo sem julgamento, com atenção, com boa vontade. Gente, é uma semente. Eu estou falando de coisa muito simples. Eu não falei daquela caridade, eu doei uma cesta básica. Não, não é isso. Embora essa também é muito útil, né? Sabemos que as pessoas têm muita necessidade e independente da nossa intenção na doação, que infelizmente, às vezes, devido à vaidade, o orgulho do que somos ainda, né? Temos alguma coisa a tratar, talvez bastante coisa. A gente, às vezes, faz esse tipo de doação, mas a luz não brilha tanto diante do propósito dessa ação. Mas ele vai ser bem direcionado. Aquele alimento, ele, com certeza, vai ter um destino, vai ser bem direcionado. Como essa ação de estar junto, de ouvir, tem um valor tão grande também.
E falando diante desse contexto, eu falei aqui dos sentimentos, da semeadura, de cuidado. Esse cuidado é muito importante. Por quê? Como eu dei o exemplo do trânsito, eu acho ele muito útil, muito legal. Se a gente não se cuidar, se a gente não pegar esse escudo e embraçar ele de fato, e ter fé de espírito imortal, de ter fé que todo mundo tem uma cruz, aquele cara do trânsito lá na hora que deu uma barbeiragem, pelo menos na minha ótica, né? Talvez o barbeiro foi até eu. Talvez eu que invadi o espaço dele lá. E estou no meu orgulho e na minha vaidade, eu estou querendo me defender. Mas, diante dessas situações, se a gente não se cuidar, se a gente não tiver essa mentalidade, a gente se perde. A gente se perde e torna aquele dia tão ruim para aquela pessoa quanto para nós. Porque eu imagino que diante de uma situação dessa, ninguém chega em casa sorrindo. Todo mundo chega em casa, fica, não, acabei discutindo ali no trânsito, coisa chata e tal. A gente fica pesaroso, não é bom. Ou alguém vai me dizer que saiu de manhã para discutir no trânsito, ou no trabalho, ou levantou de hoje eu vou pirraçar minha mãe, vou pisar no carro dela aqui, vou fazer raiva com minha mãe ali, na família. Não é. A gente não acorda para errar. Infelizmente, ainda a gente sabe, quando a gente vê na doutrina muito falar de trevas, dardos malignos, a gente sabe que tem situações onde espíritos menos felizes ainda se dedicam a atividades não tão saudáveis, vamos dizer assim. Mas algo que eu posso afirmar diante de todas essas reflexões, reflexões que a gente faz em outros estudos também, é que quando a gente tem essa fé, a gente se blinda, a gente cuida dos sentimentos, do trabalho, a gente semeia, esses dardos, eles tendem, inclusive, a serem desviados. Ou, pelo menos, quando eles nos atingem, que eles batem nesse escudo, eles vão se apagar, aquele fogo vai apagar no momento e não vai nos atingir. É uma questão de sintonia mesmo, basicamente é isso. Mas dentro da questão da família, eu vou falar um pouquinho de família agora, que eu falei bastante de trabalho, de questões do cotidiano, mas dentro da questão da família é indispensável a gente também refletir. Eu trouxe um pequeno texto que está lá deixa eu ver onde que está. Salvo engano, está na carta ao Timóteo, mas eu vou averiguar e confirmo com vocês. Que diz o seguinte: arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem a família, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram, comumente, afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis antes as leis do destino. Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar envolve incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames de aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre em educandário valioso da alma. Temos dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento. Não é para o aprimoramento mesmo, vou vir cá para educar meu irmão. Não, é o próprio aprimoramento. Para a edificação do mundo melhor. Família é a oficina de redenção. O núcleo familiar é ali que a humanidade é o primeiro passo. Uma família bem estruturada, uma família com amor, com educação, com simpatia, com gentileza, ela vai distribuindo. E aqueles integrantes vão levar isso para o meio social, que eles convivem, para o trabalho. E a partir dali, aquele ambiente também vai se multiplicando, porque pessoas de outras famílias também vão vir naquele meio social e contribuir. A família é a base
A família é a base. Vou me fechar dentro de casa, vou me trancar. Não, a lei de convivência, de comunidade, ela é universal. Mas a educação, a redenção vem na família. É ali que a gente tem o que a gente precisa para se educar, para se adequar, para se ajustar, né? Inclusive tem um trecho na carta de Paulo para Timóteo que diz o seguinte: é por este motivo que Paulo de Tarso enfatiza: se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da própria casa, renegou a fé e é pior do que um incrédulo. Interessante, né? Essa aí eu não vou nem falar muito sobre, não, vou deixar cada um pensar aí dentro do seu contexto. A família realmente é algo muito importante. Retornando então para o texto, Emmanuel, traz o seguinte: Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que ele suportou as investidas permanentes, dentro e fora dele mesmo. Olha que legal, dentro e fora dele mesmo. Lembra que eu falei dos sentimentos? Os sentimentos estão dentro, a gente tem que suportar esses, para onde que o sentimento nos leva, a gente tem que ter sabedoria disso. Dentro e fora dele mesmo, recomendou usemos o escudo da fé, acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dados invisíveis, inflamados no veneno que intoxica os corações. Olha que interessante, eu vou voltar um pouquinho nesse trecho, fala o seguinte: acima de todos os elementos da defensiva, a gente deve usar a fé acima de todos esses elementos da defensiva. Lá no exemplo do trânsito, na hora que eu me senti lá acuado pelo outro carro, que segundo a minha interpretação no momento lá invadiu a pista um pouco, vocês concordam que a gente faz isso geralmente por um instinto de defesa? Não instinto, não vem algo assim meio animal, parece que a gente traz isso lá do reino animal e tem uma reação que nem um cão doméstico. Acho que todo mundo que teve um cãozinho já viu isso acontecer, um animal doméstico. Ele é um doce, o cãozinho. Lá em casa aconteceu isso há poucos dias. Mas ele está lá comendo assim, você vai pegar o pedacinho do pão lá, porque tem formiga, o cachorro avança na sua mão. É o instinto, daquela reação estúpida ali, agressiva, não é verdade? E eu fiquei pensando sobre isso e fazendo uma análise. Tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que eu achei interessante, que é a seguinte, a 702. É da lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, pegou o pãozinho lá, vai reagir. Raciocinado em outros. Uma definição de fé que a gente tem na doutrina espírita é a fé raciocinada. Então, o que eu, Tiago, nós aqui, como entendo todos aqui como espíritas, estamos aqui compartilhando, estamos aqui estudando, refletindo, de posse de um material desse, na hora que aconteceu um dardo, que a gente recebeu um dardo inflamado, a gente tem a opção da escolha. Eu vou usar o instinto maquinal ou eu vou pôr o escudo da fé? Não é verdade? A gente tem esse poder de escolha. A gente tem. É comum a gente, infelizmente, lançar do hábito maquinal, do ato instintivo, da reação? Sim. Mas algo que é maravilhoso é o hábito. A gente cria hábitos bons e ruins. O ser humano acostuma com coisas boas e coisas ruins. Isso é um fato. Muita gente não acha algo bom porque nunca experimentou. Eu não sei se aquilo é bom, nunca experimentei. Para ela aquilo nem faz falta. Certo? Mas nós, sabendo disso, e todos nós tendo uma cruz para nos impulsionar, Porque quando a gente fala de cruz, a gente fala do peso ali, da dor, que é o
uma professora extraordinária, né? E todos nós sabendo disso, todos nós estamos aqui procurando um remédio. Eu imagino muito dessa forma. Em algum momento, eu acredito fortemente que cada um de nós veio aqui procurando uma consolação de algo que estava afligindo o nosso coração. Tomara que não seja na maioria das vezes, como a gente vem muitas vezes, feliz, né, para rever amigos, para estudar, para ter conhecimento, mas muitas das vezes a gente vem com o coração apertado, sim. Sabendo disso, a gente tem essa escolha, é aonde a gente tem que exercitar a disciplina, que também fala aqui no texto. Além da semeadura e do cuidado, finaliza aquele parágrafo com disciplina, não é? É que nem Emmanuel disse lá para o Chico, quando ele começou a sua tarefa, né, dos livros, que a princípio eram um pouco mais de 30, 40 livros, ele escreveu praticamente 500 livros. E o que eu preciso, Emmanuel? Qual que é o ingrediente? Não, são só 3 coisas. Disciplina, disciplina, disciplina. Então, amanhã, na hora que eu tomar fechadinho lá no trânsito, ou que a minha esposa pedir para eu lá lavar, ajudar, você não me ajuda aqui em casa, pelo amor de Deus, eu lá tanto trabalhando e tal. Eu tenho que respirar e ter disciplina, e pegar esse escudo aí e ter uma postura cristã. Eu acho que é o propósito nosso. E o hábito, né, a disciplina vai nos levar a um hábito positivo, um hábito saudável, né? Um hábito que vai nos levar num caminho aí de evolução, vamos dizer assim. Dando andamento aqui, senão vou estourar o tempo. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se à frente de longa e porfilada luta na terra. É o que eu disse, todo mundo tem uma cruz, todo mundo tem uma batalha aqui, né? Não viemos a passeio. Quem tem essa visão ainda, infelizmente, está bem distraído. Infelizmente, eu considero até que é a maioria. Como eu me distraio em vários momentos. Me pego ali irritado por questões mínimas, inclusive extremamente materialistas, né? É onde a gente tem que ter a disciplina. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-no em todos os lugares. Se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Em relação a essa força que só a fé tem um trechinho lá no Evangelho, no capítulo 19, que diz o seguinte, para a gente concluir aqui. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Eu tenho fé, eu sei para onde que eu tenho que ir, eu sei que eu vou chegar, nenhuma ovelha se perderá. É a consciência que ele tem das faculdades imensas. Lembra lá do homens de pouca fé, incrédulos, que não conseguiram curar um menino? Né? O filho do homem que... É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germen no seu íntimo. A princípio, em estado latente. Ele está um pouquinho adormecido. E que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Não tem um i não, tá? É ponto final aqui. Pela ação da sua vontade. Vou até voltar lá na definição da fé, gente. Isso aqui é até meio particular, para eu não esquecer, porque eu tenho que repetir isso aqui para mim todo dia. Aqui, ó, etimologia da palavra fé. Noção de acreditar. Atitude de fidelidade. Se eu não tiver vontade, não, eu quero ter fé, eu vou lá na casa espírita, eu vou ser um cara legal, vou ser um cristão, vou atuar na sociedade como cristão, eu quero. Quer? Mas você quer quanto? Você quer o suficiente para deixar o homem velho morrer na hora que lá no trânsito de tomar uma fechada? É isso que a gente está buscando, né? Essa sabedoria, essa consciência, nutrir essa vontade, né? Pôr um carvão ali nessa chama, para essa chama se manter acesa,
para que a gente possa exercer essa disciplina e conseguir chegar lá. Agora, só para a gente fechar com um pouquinho de descontração, vou contar um caso aqui do Chico Xavier, que fala de fé também. Chico Xavier estava lá no centro espírita que ele trabalhava, Luiz Gonzaga, e chegou uma mulher lá. Ela estava doente. Chico Xavier é muito caridoso, né? Ajudava muita gente. E ela estava com tuberculose, estava bem doente. E o doutor, né, que ela se consultou, e o doutor deu para ela uma receita. E mandou ela comprar o remédio. Ela tinha que tomar 2 comprimidos por 30 dias. E ela chegou: Chico, preciso da sua ajuda, queria ver o que você pode fazer por mim, sei que você ajuda muita gente, eu preciso de recursos para comprar esse remédio. E o que Chico falou com ela? Sou minha filha, eu não tenho esse recurso, o meu salário demora, mas eu tenho um recado aqui para te dar. O que você vai fazer? Você vai pedir à Mãe Santíssima para que ela te dê o socorro, e esse socorro não lhe faltará. Você tem que tomar o remédio de manhã e de noite? Ela, sim. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar a receita e vai partir ela em 60 pedacinhos. E todo dia você vai tomar com água, você vai deixar a água, né, para a água ser fluidificada ali, né? Você vai deixar um copo de água, você vai tomar um pouco de água com um dos pedacinhos, na hora exata dos comprimidos. E essa mulher se colocou em rumo de casa, e Chico, diante das suas atividades ali, o tempo foi decorrendo. Quando, passado um mês, um belo dia, surgiu a moça referida lá no centro. Aí Chico olhou para ela: é você? Ela: sim, Chico, sou eu. Pediu socorro à Mãe Santíssima. Engoliu os pedacinhos de papel da receita. Estou perfeitamente boa. Então, minha filha, vamos render graças a Deus. E passaram os 2 a oração. Olha o poder da fé. Por que eu trouxe esse caso aqui? Gente, eu sei que cada um aqui tem um espetozinho aqui no coração, que dá uma fincadinha, que dói. No dia a dia a gente até esquece um pouquinho, passa, dá uma risadinha. Na hora que deita ali, dói. Às vezes uma situação ali traz uma lembrança. Todo mundo tem. Tenha fé. Tenha fé. Põe esse escudo da fé no braço, que nós não estamos desassistidos. Cristo está com a gente o tempo todo. Espiritualidade, eu até fico emocionado. Espiritualidade está aqui trabalhando por todos nós. E eu já vou convidar vocês para que nessa vibração, nesse contexto aqui, a gente, né, quem tiver vontade, possa fechar os olhos para a gente iniciar a nossa prece aqui e finalizar.